Olá, seja bem-vindo a H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre lidando com o fracasso. Esse é um dos temas escolhidos para trabalhar como uma das 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver. E é claro que o homem, principalmente o homem moderno, como eu e você, que estamos nessa live aqui, somos aqueles que têm muita dificuldade e reconhece, e às vezes não reconhece, mas precisa reconhecer que precisa aprender a lidar com fracassos, até porque fracasso é uma coisa que não digamos assim, não é exclusiva, ela é uma coisa comum, inerente ao ser humano. Fracasso, aliás, os maiores sucessos são feitos de fracassos, em fracassos, e fracassos que são melhorados, ok? Obviamente que ninguém que tem sucesso obteve por causa do fracasso. Na verdade, o fracasso foi um ponto de inflexão que ele aprendeu a trabalhar, foi um ponto negativo na vida dele, que ele aprendeu a dar a volta por cima e avançou e cresceu. É isso mesmo que a gente quer trazer nessa live. O objetivo é você entender que todo ser humano passa por isso. Agora, toda vez que você vive um momento de fracasso, o que é o fracasso? É uma derrota. É uma coisa que você tinha uma expectativa grande de acontecer como um resultado positivo, mas você não foi bem sucedido naquilo. Aquilo se tornou um fracasso. E aí dentro de nós existe uma amargura por causa do fracasso, porque o sabor do fracasso ele é amargo mesmo, graças a Deus, porque se ele fosse bom, a gente se acostumaria em ser fracassado, mas por ele ser amargo, a gente rejeita aquilo e a gente não quer viver nunca mais. O problema é que, na maioria das vezes, por causa do fracasso que nós já tivemos, a gente ou com medo do fracasso que pode vir a ter, a gente vive com medo, refém da insegurança e muitas vezes com dúvidas a respeito da nossa capacidade. A gente acaba criando realidades para nós, trazendo para nós um padrão de pensamento que não é aquilo que realmente reflete a verdade. Então, muitas pessoas ficam com aquela coisa na cabeça. Espera aí, onde é que foi que eu errei? Aquele sentimento de será que isso vai acontecer de novo? O medo de acontecer de novo. E olha, se você tiver medo de acontecer de novo, provavelmente vai acontecer de novo. O que você tem que fazer é, na medida do possível, conseguir contornar o fracasso com uma sequência lógica de pensamentos, uma sequência lógica de compreensão do acontecimento, para que você possa entender que, embora você tenha fracassado hoje, ou embora você tenha fracassado até aqui, esse fracasso construiu em você um grande potencial para você não repetir os mesmos erros. Construiu estrutura em você para você não repetir os mesmos erros. Porque tem pessoas que elas erram, falham e elas não conseguem aprender nada com o erro e com a falha, a não ser reclamar, a não ser se esconder atrás do fracasso e justificar, terceirizar a responsabilidade. Nunca assume para si a responsabilidade de um erro e muito menos tem a maturidade de enxergar que aquilo ali pode se transformar no maior motivo de alegria dela. E é normalmente isso que acontece com a gente. A nossa o nosso fracasso, ele vai se tornar a maior fonte do nosso sucesso, se a gente deixar, se a gente trabalhar isso bem. Então,
tem pessoas que, por causa do fracasso, elas abandonam o todo. Elas abandonam o crescimento, abandonam o objetivo, abandonam o propósito, e o crescimento fica comprometido, porque ela lá atrás desistiu. O que eu quero dizer para você é que se você já fracassou, isso não é exclusivo de você. Isso está... E olha, no que você fracassou, muita gente já fracassou também. E muita gente que já fracassou já aprendeu a trabalhar, e já aprendeu a dar a volta por cima e fazer as coisas saírem do papel. Fazer o projeto, o propósito se realizar, ter resultados com isso. Então, essa falta de habilidade nossa, com nossas perdas, com o nosso fracasso, ela perpetua uma vida de fracassos. Ela perpetua um estilo fracassado de viver, porque a gente não tem habilidade para poder lidar com aquilo. Então, por isso que nós colocamos um dos temas que o homem precisa desenvolver é a habilidade para poder lidar com o fracasso. Você fala, puxa vida, eu quero lidar com coisa boa, eu não quero lidar com derrota. Mas, pois é, mas se você não processar bem uma derrota que você tem, ou uma derrota que você já teve, uma coisa que te aconteceu, provavelmente você não está preparado para quando aquilo acontecer de novo. E olha, vai acontecer de novo. Só que quando acontecer de novo, você vai estar mais preparado se você aprendeu a desenvolver essa habilidade, ok? Então, olha só, tem uma frase, claro, eu que estudei administração, eu aprendi a admirar Henry Ford, não só pelos carros dele, que são, na minha opinião, dos melhores. Eu até coloco aqui no topo, né, o Mustang, que é o meu preferido, que é Ford. Mas enfim, o papo não é esse aqui, o papo é sobre fracasso. Ele tem uma frase, eu citei ele porque ele é um dos grandes nomes da administração. Você estudar ali o padrão, o estilo de liderança dele, te ajuda a refletir até na evolução que nós temos hoje, mais focado no comportamental, o que antes lá atrás foi despertado por ele. Ele foi o responsável por criar a sequência, o trabalho sequencial, ou seja, né, o padrão de trabalho, de sequência de fábrica, por exemplo, enfim, deixou um grande legado. Agora, tem uma frase aqui que é interessante que eu quero mencionar ela. Ele fala que o verdadeiro fracasso é aquele com o qual nós não aprendemos nada. Forte isso, né? O verdadeiro fracasso é aquele com o qual nós não aprendemos nada. E eu concordo com ele. De fato, o que nos faz, muitas vezes, ficar preso no fracasso é a gente não aprender nada com a situação que está acontecendo. E a partir do momento que você aprende com o fracasso, ele deixa de ser fracasso também. Porque ele se tornou uma inspiração para você melhorar, se transformar e mudar a sua atitude, ok? Então, olha só, tem uma outra frase aqui, que ela é de Thomas Edison. Também, esse aqui pode ser chamado de o rei do fracasso. Tudo porque dizem, né, que ele descobriu a lâmpada, ele conseguiu inventar a lâmpada depois da 1000ª tentativa. E aí perguntaram para ele se ele não ficava frustrado de ter errado tanto. E ele falou, não, eu só aprendi 999 formas de não fazer uma lâmpada. E isso é uma coisa que eu sempre levei para mim, porque, na minha opinião, a ênfase que a gente dá ao fracasso, como fraqueza, como culpa, ela acaba que é criada por causa da ansiedade que nós temos de ver a coisa realizar, de ter o resultado nas mãos. Só que no meio desse projeto, entre o momento que você começou e o momento em que você vai ter o seu resultado nas mãos, vai haver, querendo ou não,
uma grande possibilidade de fracasso ou de oportunidades de fracasso, porque elas é que vão desenvolver em você uma estrutura forte, robusta, para você não errar mais e chegar na perfeição que você quer. Obviamente que a perfeição é uma coisa que a gente está falando aqui no sentido de concluir o objetivo. Agora, quando a gente fracassa, a gente tem que entender que você aprendeu uma maneira de não fazer. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sempre tento levar dessa forma. Eu aprendi uma maneira de não agir e da próxima vez eu vou fazer melhor. Da próxima vez eu vou dar o meu melhor e fazer de verdade o que eu não tive a oportunidade de fazer lá atrás. Então eu corrijo. É isso, olha só, é isso que inclusive a inteligência artificial está fazendo. Quando você estuda um pouco a respeito de inteligência artificial, você vai ver justamente esse padrão. A inteligência artificial ela tem uma atitude e ela espera uma reação. De acordo com a reação que ela recebeu, com a resposta que ela recebeu, ela muda o padrão dela para poder melhorar. Então é por isso que a gente vê hoje na tecnologia a inteligência artificial conversando com a gente. Ele vai tentando melhorar a resposta de acordo com aquilo que a gente está levando para ele. Ok? Então, a gente, muitas vezes, o que nos frustra mesmo, de verdade, nos faz fracassados, é o fato de nós termos uma ansiedade muito grande no resultado. E aí a gente não entende que antes disso vai haver alguns contratempos, vai haver algumas dificuldades, algumas situações que vão precisar ser lapidadas sim, ok? Então, quando você pensar no seu projeto, pensa também que vai haver um momento em que você vai precisar bater de frente com algumas situações indesejadas. Então, se você tem um propósito, se você tem uma missão, se você tem algo que você deseja conquistar, você tem que tentar se conhecer melhor. Tenta se conhecer o máximo que você puder. E para isso, tenta identificar limitações que você tem. Às vezes, antes de você colocar o projeto para acontecer, antes de você entrar no projeto, você já vai ver padrões em você que você ignora normalmente, mas que lá na frente vai te cobrar. O preço vai ser cobrado, a fatura vai chegar. Você sabe que tem alguma coisa errada. Então, identifique, né, as suas limitações, mas também identifique o que você tem de melhor. Quais são os seus dons, seus talentos, suas aptidões, para que você possa olhar para isso e falar, bom, embora eu tenha limitações, eu tenho aqui pontos fortes que eu vou investir neles e a partir do momento que eu detectei as minhas dificuldades e eu encontrei formas de superá-las, então eu já eliminei uma boa chance de haver um fracasso na minha vida. Outra coisa é você, como eu disse aqui, assumir responsabilidade. Assuma a responsabilidade do que você é, né? do seu trabalho em si, para que você possa olhar com convicção de que aquilo ali depende de você e de mais ninguém. Porque é tão ruim quando, como eu disse, que as pessoas fracassam e elas põem a culpa nos outros. Mas quando você se responsabiliza por isso, você chega ao ponto de não lutar mais contra você. Pelo contrário, você acaba sendo seu maior aliado, porque você, assumindo a responsabilidade, você aumenta consideravelmente o seu comprometimento. E aí você
resolve a parada ali, ok? Então, eu vou dar para vocês aqui algumas orientações de como lidar com o fracasso, que é o objetivo desse conteúdo de hoje, desse vídeo, é você ter algo prático, mas eu não posso deixar de mencionar mais uma frase aqui que é muito inspirativa, e olha só, é bom a gente falar de maneira inspirativa com relação a fracasso e etc., porque é uma forma da gente realmente se inspirar naquilo que, né, poderia ter dado errado. Enfim, para ser mais claro aqui, quando a gente traz algo inspirativo para nós, fica mais fácil de lidar com o fracasso. É isso que eu quis dizer. Então, olha só, Winston Churchill, que foi um ex-primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, esse é um dos grandes líderes e deixou muitas frases de impacto. Uma delas fala que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Bacana isso, né? Muito legal. Que o sucesso, né, nada mais é do que ir de fracasso em fracasso, só que sem perder o entusiasmo. Tá vendo como é que o fracasso ele tem uma participação na construção do sucesso? E que se você não perde a motivação, o entusiasmo quando você fracassa, mas você aprende a reagir e você aprende a lidar com o fracasso, você se torna mais forte, você se torna aliado de você mesmo na construção de um grande projeto. Então, eu tenho para mim que o fracasso ele nos torna mais fortes. Então, para isso, para que você aprenda a lidar com o fracasso, você vai ter que entender quais são as suas limitações, como eu disse anteriormente. E para você aprender a lidar com as suas limitações, você vai precisar tentar enxergar qual que vai ser a realidade mais próxima daquilo que você tem nas mãos. Vou dar um exemplo para você. Se eu não sei ler, vou dar um outro exemplo, uma criança que não sabe ler ainda, né? Tenho um filho mais novo que está com 6 anos. Ele já lê bastante, mas eu não poderia dar para ele uma obra de Machado de Assis para ele ler. Concorda comigo? Se eu der para vocês terem uma ideia, eu li aquele livro Helena. Tinha uma fase cult da minha vida que eu falei assim, vou ler Machado de Assis sem ninguém me pedir, sem escola me pedir. E aí eu fui ler esse livro Helena, tem esse livro até hoje. No primeiro parágrafo eu tive que buscar o dicionário, porque no primeiro parágrafo já tinha um monte de palavras, apoplexia, que o cara morreu de apoplexia fulminante. Eu fui descobrir que era só um infarto, tá? Então, assim, eu pegar esse livro e dar para o meu filho de 6 anos ler, eu vou desestimulá-lo a ler, porque ele vai encontrar tanta dificuldade, porque não tem nada tão familiarizado para ele naquele livro, que eu posso traumatizar para ele a experiência de leitura. Agora, se eu pego para ele um livro com um tema mais simples, com um linguajar mais simples, eu vou estimulá-lo a ler mais. Então, olha só, normalmente o fracasso ele está ligado a um objetivo que a gente quer, que normalmente é muito maior do que a nossa capacidade, porque se fosse do tamanho da nossa capacidade, a gente alcançava, sem fracasso. Concorda comigo? Mas se nós fracassamos, é porque o objetivo é maior do que nós. E olha, que bom que o objetivo é maior do que você. Que bom que o objetivo é maior do que o que você imagina. É um objetivo grande. Porque isso vai fazer você também crescer, buscar ferramentas para crescer. Senão você não precisava de crescer, você já alcançava. Já era alcançável, não é mesmo? Então, olha só.
eu tenho que então procurar as coisas que são mais familiares para me ajudar nesse projeto. Então vamos supor, se é um projeto de... Vou dar um exemplo que muito homem aqui já teve e os que não tiveram podem vir a querer ter, que é o objetivo de se casar. Então, se você vai casar, você vai colocar ali metas, você vai construir objetivos e você tem que entender que você vai precisar criar um caminho mais familiar com as coisas que você tem domínio, com as coisas que você controla, para que isso te fortaleça e essas pequenas vitórias te mostrem que é possível realizar o objetivo. Entendeu? Então, assim, eu do meu ponto de vista, eu sempre penso no futuro. Eu sempre penso que o projeto que eu quero alcançar é um projeto de futuro. É uma coisa que vai demandar tempo. E nesse meio tempo, eu vou usar tudo que eu tiver nas minhas mãos para me ajudar a chegar lá, inclusive o fracasso. Então, quando você constrói um cenário familiar para você, você constrói um ambiente mais seguro para você trabalhar. E isso te ajuda no momento em que você fracassa, para você não perder a cabeça e abandonar as coisas. Não, você sabe que você está num ambiente, deu errado aqui, mas eu vou começar de novo, eu vou fazer de novo e vai dar certo, vai funcionar. Então, tenta sempre enxergar o que vem depois disso. Para você aprender a lidar com o fracasso, isso vai ser muito importante para você. Tenta aprender a enxergar lá na frente o que vem depois disso. Tenta enxergar que não é o final. E acho que essa é uma das maiores riquezas quando você vê que o fracasso não é o ponto final, que ele é o ponto que você precisava para poder trabalhar em você mesmo e crescer. Então, eu não posso olhar para mim, para os meus objetivos e trocá-los pela insatisfação de uma situação que aconteceu. Eu quero estimular você a confiar em si mesmo. Quero, mesmo que seja na incerteza, mesmo que você não tenha muito para poder acreditar em você, eu quero falar para você, confie em você. Confie no seu potencial e confie no seu propósito. Se você crê nesse propósito, se você crê nesse projeto seu, se entregue nisso. Ainda que você fracasse, que você pegue o que te aconteceu e trabalhe isso dentro de você em seu favor. Uma frase que eu não esqueço nunca é que não importa de maneira alguma o que aconteceu com você. Importa o que você faz com o que aconteceu com você. Tem pessoas que, na sua decepção, na sua insatisfação, ela vê uma tragédia enorme e ela se fecha para as próximas, para as novas possibilidades. Olha, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, a partir do momento que você aprende a confiar em você mesmo, você vai aprender a lidar com você, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Isso é um processo de autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais forte você fica e mais convicto você fica. Uma das coisas que me ajuda muito a trabalhar com o fracasso que eu tenho é a convicção que eu tenho. Então, assim, eu fracassei numa situação. O que eu faço? Eu olho para as minhas convicções. Eu olho para aquilo que está me sustentando. Eu olho para o norte, eu olho para o que vem depois. E a partir dessas convicções, eu fortaleço a minha decisão de permanecer firme naquilo que eu quero alcançar. Esse é o nosso maior
objetivo hoje é você sair daqui, desse vídeo, sabendo que você pode se fortalecer. E quando você fortalece as suas convicções, você está fortalecendo a visão dentro de você, a missão dentro de você, para você ir lá e avançar, ok? Mesmo com fracasso, você usa o fracasso para poder corrigir sua rota, corrigir sua rotina, corrigir o seu plano de trabalho e ir para cima, ok? Então, encare, tudo vai depender disso. Para a gente resumir essa live aqui, tudo vai resumir nisso. Para você encarar o fracasso como um aprendizado. Encare isso como um aprendizado na sua vida. E aceite que nem tudo está sob o seu controle. Aceite isso, aceite que de alguma forma você vai precisar aprender a tomar decisões e decisões diferentes, corrigir sempre. Não interioriza o fracasso como uma característica sua. Esse é um dos pontos que eu acho que é um dos mais importantes para você trabalhar, para você não interiorizar o fracasso como isso sendo uma característica sua. Encare como um evento, encare como um acontecimento, um acidente. O que você faz quando você está numa situação de um acidente? Imagine que você está num carro e você se envolveu num acidente. O que você faz? Você vai ficar parado ali no meio do acidente? Se não comprometeu, né, a sua integridade física, o que você faz? Você levanta, tenta resolver o problema, depois você vai para casa, resolve o que tem que resolver e bola para frente, continua a vida. Você não fica preso no dia do acidente. Infelizmente, pessoas que vivem fracasso estão presas no dia do acidente. Elas estão presas no acontecimento e elas acham que nada mais elas podem fazer. Então, enxergue o fracasso como um evento e não como uma característica sua, ok? Faça um favor para você mesmo e encare o fracasso como um evento, e um evento que te trouxe um aprendizado, ok? Esse é o principal, esse é o maior objetivo que você precisa ter a partir de hoje no seu desenvolvimento pessoal, ok? Bom, meu tempo está acabando, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, porque esse é um dos temas que mais envolve a vida do homem. E o homem moderno, ele passa por momentos de fracasso, então ele quer ser bem-sucedido em tudo. Eu e você queremos ser bem-sucedidos em tudo. A gente quer ser bem-sucedido na família, a gente quer ser bem-sucedido nos negócios, queremos ser bem-sucedidos com a nossa esposa, a gente quer ser bem-sucedido no sexo, a gente quer ser bem-sucedido em tudo que a gente faz. Agora, em algum momento vai haver um fracasso, seja em qualquer um desses e outros ambientes que eu falei, que fazem parte da nossa vida. Agora, se eu encaro, como eu disse aqui, como uma característica minha de que eu sou aquilo, então eu interiorizei, e aí eu não posso fazer muita coisa. Mas se eu encaro como um evento, eu estou na superfície, eu encaro aquilo como um evento, e eu penso assim, então eu vou entender o acontecimento, vou fazer um trabalho interno dentro de mim, para que isso não aconteça de novo, vou avaliar a situação como um todo para ver o que provocou esse fracasso, para que não aconteça mais. Então, se eu tratei como um evento, o evento vai ser mudado lá na frente. E às vezes você pode até chegar a falhar de novo, mas não na mesma intensidade. Você conseguiu corrigir, foi melhor, você vai se estabelecendo. É como a luz do dia, né? O sol não nasce de repente. Era noite, de repente o sol nasceu. Vai clareando até se tornar dia perfeito. Tem um versículo bem interessante, um provérbio bem interessante que fala isso, que a caminhada do justo
é como a luz do aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Mais do que bonito, isso é muito real e verdadeiro. E é o que eu quero deixar para você. A sua caminhada no seu crescimento, no seu desenvolvimento, vai passar por fracassos, sim. Mas enxergue eles como um evento na sua vida e não como sua característica. Um amigo meu, para finalizar, ele disse uma vez que ele tinha um problema de rins, que constantemente ele tinha pedra nos rins. E foi interessante que ele conversava comigo e falava assim: eu não tenho pedra nos rins, eu estou com pedra nos rins. Eu achei interessante isso porque eu fui conversar com algumas pessoas e normalmente as pessoas que passam por um problema de saúde, elas falam assim: eu tenho câncer, eu tenho determinada doença, eu tenho isso, tenho aquilo. Então elas assumem eu tenho como se fosse dela e não eu estou. Encare dessa forma, eu estou. Isso não faz parte de mim. E eu, embora esteja em mim, não faz parte de mim. A gente tem que encarar o fracasso como uma doença na nossa vida que precisa ser tratada e precisa ser eliminada. E se você passou pelo fracasso, você não está fracassado, você só fracassou. Você só passou por esse momento, ok? Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Não quero ser repetitivo, então por isso eu quero te agradecer por ter me assistido até aqui. Se de alguma forma esse conteúdo gerou crescimento para você, gerou valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, de alguma forma se manifeste aí nas mensagens, nos comentários, deixe seu comentário, se inscreva no canal, de alguma forma nos ajude a fazer esse canal crescer, esse conteúdo chegar para mais pessoas, ok? Quero deixar para você um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!